Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou o Pedro Pereira e comando este voo. Você lembra da última vez que fez uma compra no varejo e foi bem atendido, teve uma boa experiência com isso? Bom, se você lembra, você deve concordar que varejo é muito mais do que compra e venda. Se trata, na verdade, de relações humanas. Esse contato interpessoal e que leva a gente a, daqui a pouco, comprar mais ainda, ter uma experiência diferente e marcante. Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje com o nosso convidado, que já é de casa, Fabiano Zortea, especialista em varejo do Sebrae RS. Muito bem-vindo ao Plano de Voo, Zortea. Legal, Pedro. Muito bom estar de volta aqui, no nosso querido Plano de Voo, para falar do que eu mais gosto de falar, né? Sobre varejo, comportamento de consumo, NRF. Então, vamos decolar. Vamos lá, gosta e sabe, fica aí com a gente que tem muito conteúdo bacana. Bom, a gente já tinha falado sobre pessoas e conexões durante a NRF deste ano, né, de 2025, quando o Zortea estava com a comitiva do Sebrae RS na maior feira de varejo do mundo, que é a NRF, em Nova York. Bom, de lá mesmo já mandou muitas dicas pra galera, já gravou conteúdos legais e, bom, justamente após voltar de uma edição da NRF, não a deste ano, né, Zortea, que começa a falar sobre o novo varejo raiz. Fala um pouquinho pra gente o que é esse conceito e enfim, o que a gente pode falar sobre o varejo hoje, né? O que tá em alta, o que tu tem acompanhado aí na NRF. Boa, Pedro. Tu puxou bem essa questão do novo varejo raiz, porque tem muito a ver com edições que passaram recentemente, 2022 para cá, mas tem especialmente a ver com essa última edição, né, 2025. E aí eu crio esse termo, né, o novo varejo raiz, porque eu acredito que o varejo que dá certo, ele nunca, independente da tendência, independente da tecnologia, ele não deixa de fazer aquilo que é essencial, né, na condição de ser varejista, né, o servir, o atender bem, a empatia com o público, a conexão com a comunidade que ele pertence, né, com a rua, com o bairro. E é nesse lugar que, para mim, muito do varejo brasileiro está perdendo competitividade, né? Por se distrair com conceitos mais sofisticados e deixar de fazer o básico bem feito. E o novo, né, varejo raiz, o novo é sempre considerando as novas demandas dos consumidores. Então, se o meu jeito de servir, né, os clientes que vêm até a minha empresa, ele é especial, né, ele tem prontidão, ele tem personalização desde sempre. Bom, agora eu também tenho que fazer com que isso aconteça no atendimento do WhatsApp, por exemplo, né, que é um canal que é demandado pelos novos consumidores. Então, por isso, o novo varejo raiz, eu acho que é um conceito que ele vai nos acompanhar por muitos anos, né, porque está posto que o varejo, o brasileiro e o americano também, estão deixando a desejar com relação à boa experiência de loja física. Isso está posto. É claro, e nos debates dos caras que lideram as principais operações, né, no mundo, isso está presente. Então, bom, se eu preciso me conectar com conceitos mais sofisticados, como inteligência artificial, para ganhar produtividade, eu também não posso deixar, e talvez antes disso, eu tenha que dar uma olhada para ver se o básico bem feito está acontecendo com a minha marca. Pois é, porque do outro lado sempre tem uma pessoa, né? Independentemente do canal escolhido, se é virtual, se é físico, digital, enfim. E dentro disso, eu quero te ouvir um pouquinho sobre uma outra ideia, um outro conceito que tu trazes, que é o varejo feito de gente pra gente. Então, fala um pouquinho mais sobre isso. Isso está muito evidente esse ano, está em alta, a NRF falou disso, como é que foi? Boa. Isso tem muito a ver com a essência do varejo, né? O varejo, ele existe para atender necessidades de grupos de pessoas, resolver problemas dessas pessoas, entregar bem-estar, né, para essas pessoas, e sempre essa troca entre gente, né, que está vendendo e que está comprando. O que acontece quando a gente recebe um boom de tecnologias, né, nas últimas décadas, especialmente as últimas 2 décadas, é que a gente, por vezes, coloca a tecnologia no palco, né? Tentando fazer com que ela substitua aquele atendimento.
e o consumidor já deu todos os sinais de que ele não quer assim, né? Ele quer sim conveniência, né? Ele gosta que tu tenha essa possibilidade de interagir com ele a qualquer momento, mas não abre mão, né, do olho no olho, da troca, da empatia, da sensibilidade que existe numa relação humana. Então, eu acho que as coisas elas têm igualmente importância, né, o uso das tecnologias, mas elas estão em lugares diferentes, né? Então, eu preciso pensar sempre como que o palco seja ocupado por gente e o bastidor seja usado, né, com tecnologias para que eu possa ter mais eficiência. Aí sim, não ao contrário, né? Então, um exemplo prático, né? Ninguém quer falar com um bot, né? Um chatbot. Ninguém quer falar. E quem consegue falar e consegue alguma resposta meia boca, até é ok, assim. Mas, no final das contas, as companhias têm que estar preparadas para... Se eu vou fazer uma triagem com um bot, mas eu tenho que chegar em algum momento que um humano tem a possibilidade de atender um outro, né? Então, por isso, de gente para gente. E como isso se torna até um diferencial, né? Quando a empresa consegue, de alguma maneira, confortar aquela pessoa, dela entender que tá falando com alguém do outro lado, mesmo que possa ser até um bot muito bem desenvolvido e que ela saiba disso, obviamente, mas que ela se sinta bem atendida e plenamente atendida na sua... Daqui a pouco, uma forma um pouco mais personalizada. Enfim, como ser mais... aconchegante para esse cliente, né? Mesmo automatizando algumas ações. E aí eu quero chegar num outro ponto também, que é a questão do vendedor lá na ponta, né? Como ele também reproduzir a cultura da empresa, né? Estender isso à equipe. Isso. Os dados que tu tem sobre esse cliente, me parece que é a base para fazer isso, né? Se eu quero personalizar algo num atendimento digital, especialmente eu preciso ter meus dados muito bem organizados. E eu não estou falando de sofisticação, estou falando de um CRM, né, com dados a respeito de cada cliente que, mais do que eles estarem lá, que eles sejam usados na hora que eu vou interagir com esse cara, né? Então, a gente está falando muito de inteligência artificial para personalizar o atendimento à distância. Tá tudo certo, contanto que tu tenha uma base de dados confiável, porque senão vai aumentar a bagunça, né? Sim. Tu vai escalar a tua bagunça. Não vai ser relevante nunca, né? Não vai ser relevante nunca. Então, se eu vendo bicicleta, né, é importante que eu tenha registrado as preferências desse cliente, onde ele gosta de pedalar, né, qual foi a última que ele comprou de mim, quando ele comprou de mim a última vez, o que ele manifestou em desejo de próxima compra, né, as características, tamanhos, cores de preferência. E em cima disso, eu tenho uma chance poderosa, né, com isso organizado, de quando ele me chamar em algum canal digital, eu possa interagir com ele ao passo de que ele veio para comprar o capacete e eu vendo a próxima bicicleta com valor agregado muito interessante do ponto de vista de satisfação dele e lucratividade minha, né? Então, é sobre isso, né, que eu percebo a base da personalização, né, que está nos dados. Claro, num ambiente pequeno, né, em pequenos negócios, presencialmente, é usual e esperado que o dono, o gerente, o cara da linha de frente reconheça e lembre das preferências de grande parte dos clientes daquela localidade, né? E isso é muito potência também. Perfeito. E tem que se usar disso, né? Quando eu interajo com grandes varejistas, né, eles dizem, Zortea, o quanto eu desejo ter a chance que o pequeno tem de poder falar com o seu cliente diariamente, né? E é nesse lugar que para mim mora uma grande vantagem competitiva do pequeno, contanto que ele use, né? E eu incentivo muito a turma a sair da questão transacional, né? Só tu entra na minha loja, eu vejo o que tu quer, pego teu dinheiro e me despeço de ti, é transacional e lembra site, né? Lembra outros lugares, outros canais onde eu posso... A experiência não muda muito de um pro outro. Exato. E aí, quando não muda muito, Pedro, tu pegou o ponto central. Quando não muda muito, o cara me compara pelo preço. Perfeito. E aí eu vou estar preocupado com ofertas de outros países que estão chegando aqui, vou botar uma bengala e dizer, poxa, não tá rodando meu negócio. Não, é o contrário. Eu tenho uma potência que esses caras que eu tô preocupado e que vão me ganhar por preço, inevitavelmente, eles não têm, que é a relação emocional. Se eu ficar no transacional, eu vou competir por preço com grandes e vou me ferrar. Se eu for pro emocional, onde eu tenho potência, onde os grandes desejam estar, mas não conseguem, com essa relação íntima com um grupo pequeno de clientes, sendo um pequeno negócio,
eu tenho muita potência para poder ofertar um produto com valor agregado e aquela sociedade, né, aquele grupo de pessoas daquele bairro, daquela rua, abraçarem o meu negócio. Sabe que eu lembro, Zorté, quando eu era adolescente, assim, no interior, do meu pai ligar pra loja onde ele queria comprar determinado item, né? Uhum. E depois ele me ligar e dizer assim, olha, já liguei pra loja tal, falei com a vendedora X lá, com a fulana, pode passar lá e retirar que eu comprei tal coisa lá e tal, depois eu passo lá e acerto, tá tudo certo, tá? É porque ela me conhece, ela sabe que tu é meu filho e tal. Claro, a gente tem guardado algumas proporções, que isso já faz algum tempo, que era no interior do estado, enfim, tem algumas relações de confiança também que não são tão simples, sim, mas que ainda dá para construir, né? Mas é muito de uma conexão entre o cliente e o vendedor, né? Perfeito. O teu exemplo me faz lembrar a principal questão quando a gente está falando de vendas. Tu quer ter sucesso em vendas no varejo, tu tem que pensar em reciprocidade. E o exemplo que tu trouxe é confiança, né? Então, peraí, eu pego aí, depois eu passo e acerto. O cara que tá comprando, ele se sente reconhecido pela marca, por essa confiança. E o varejo, ele ganha potência quando ele entrega mais coisas antes de vender, inclusive. Te entrega confiança, te entrega serviço, te entrega acolhimento para tua demanda. Por consequência disso, eu te vendo. Eu tenho que pensar sempre assim. Às vezes, pressionado pela meta, os times de vendas, os líderes de varejo querem transacionar, querem fazer com que a venda aconteça. E isso, a longo prazo, não é produtivo. Né? Então, primeiro eu entrego, eu sirvo. E depois eu tenho a retribuição em formato de compra. Falando nessa equipe de venda, como que ela pode reproduzir, além desse atendimento, mas a cultura mesmo da empresa? Pensando no empreendedor que está nos assistindo, como que ele pode, não é transferir, mas replicar, reproduzir o que ele quer, né? O quanto ele quer atender bem esse cliente para cada vendedor, para cada atendimento, gerente, toda a equipe dele. Para mim, cultura é sobre exemplo e repetição. Né? Cultura forte, sabe? Para qualquer objetivo de vida, se a gente para pensar, a gente quer estar num lugar melhor que a gente está hoje, seja em qualquer aspecto, né? De saúde, de carreira, de desempenho, de relações pessoais, a gente vai precisar repetir alguns hábitos, né? Repetir. E cultura forte é sobre repetição. Então, por exemplo, eu acredito num varejo que tenha aquela cultura de, cara, por onde tu passar, deixa melhor do que estava, né? Seja uma organização da loja, seja um processo, seja algo que tu viu que o cliente não está curtindo. Então, melhora isso, né? Cultura forte. E isso é muito sobre o exemplo, não do que o cara diz, mas do que o cara faz, né? Então, poxa, se eu sou líder de varejo, eu quero que o meu time de vendas tenha interesse a respeito de o que o cliente está pensando de nós, o que o cliente como ele está avaliando o nosso atendimento. Eu tenho que ser o primeiro a perguntar abertamente para ele, né? Dentro da loja, assim. E aí, conta pra gente, o que tu achou? Como a gente pode te atender melhor agora? Tendo em vista que o mundo está mudando tão rápido, as demandas de consumo, sabe? Em vez de eu afirmar que eu sei e que aqui a gente entende, porque a gente tem 50 anos de mercado e tal, se eu quero ter cultura forte, eu dou exemplo pro meu time a descobrir coisas a respeito do mercado e do cliente, porque nesse lugar eu tenho mais chances de chegar onde todo varejista quer, que é ser inovador, né? Então é sobre descobertas, eu acredito nisso, assim, repetir comportamentos e dar exemplo pelas atitudes, né? Os líderes darem exemplo pelas atitudes. Aí tu sente isso. Assim, é natural, né? Parece que a energia do ponto de venda, ela tá diferente quando isso está bem feito. Esse é um trabalho que não é fácil de fazer, mas é muito menos sofisticação, conhecimento e muito mais transpiração, esforço, né? Acreditar e repetir diariamente alguns valores. Pois é, e em termos de experiência, o que a gente tem de mais inovador? Vamos trazer uns insights mesmo, assim, pode ser lá da NRF, né, já que é o nosso grande mote aqui, para que o empreendedor, no mínimo, ele se inspire, né? Eu posso fazer algo parecido ou isso, mas com a minha cara. Em termos de experiência em ponto de venda, o que está em alta, assim? Eu vou destacar uma, Pedro, que na avaliação do grupo que estava comigo lá, né, 55 pessoas, né, empresários e líderes do nosso varejo. Então é uma avaliação que eu aprecio muito. E eu conduzi eles em 13 visitas técnicas. E aqui, talvez a que mais chamou atenção para a maioria deles,
que mais anotaram e comentaram foi na Petco. A Petco é o segundo maior varejista de pet shop dos Estados Unidos. Tem 1.400 lojas. E a gente visitou uma operação deles muito vocacionada para agregar serviço atrelado a produto. Então, tem as rações, tem os brinquedinhos, as roupinhas de cachorro. Por consequência, né, de alguns serviços que dão motivos para o cara ir lá. E aí, para mim, que é a sacada, sabe? Então, eu tô relatando aqui um segmento e quero que quem esteja nos vendo, nos ouvindo, que possa fazer o deparo pro seu, tá? Uhum. Mas é assim, tu é convidado aí a essa loja para levar o teu cãozinho para fazer uma tosa, que é num lugar que é tipo uma barbearia, que não bastasse ser uma barbearia, ela tem uma pegada vintage ainda, né? Eu não barbeei num lugar tão bonito até hoje. E ali tu já tem uma conexão afetiva entre o dono, né, o humano e o animalzinho diferente. Poxa, uma barbearia especial, né? Instagramável, dá pra tirar foto, mandar pra família. Tu sai dali, tu vai levar o teu cãozinho pra provar roupas. E aí tem um provador de cachorro. Olha só. Né? Um provador de cachorro. Então, de novo, quem conseguiu até hoje, né, levar o seu amado animalzinho para um provador de roupa, né? Então, eles já oferecem mais uma experiência única, memorável, né? E que vai ampliando esse aprofundamento afetivo da marca com a pessoa, né? Segue pela loja, tem um food truck com alguns snacks para te comer junto com o teu cachorrinho. Bom. Aí tu dá um passo além, tu vai se deparar com uma área de adoção, né? Lá em Nova York, pela legislação, só pode adotar gatinhos. Então, tem lá os gatinhos, né? Bem cuidados, e as pessoas que gostam, né, de animais têm mais uma experiência incrível, né? Para poder, quem sabe, né, fazer o bem, ou indicar para alguém que possa, né, fazer o bem para aqueles animais. E tu vai além, aí tem uma área de personalização, né? Não basta só provar a roupa com o teu cãozinho, tu também pode gostar muito da ideia de personalizar essa roupa, né? Botar alguns elementos na roupa para que ela tenha mais sentido naquele animalzinho. Então, uma data que é importante para vocês, né? Vocês, o humano e o animalzinho, a família. Algum elemento que faça sentido, né? Sei lá, o time de basquete que é em comum naquela família e tudo mais. E até a coleirinha, né? Aí tu chega numa outra área que tem um equipamento ali automatizado mesmo, tu paga uns dólares e tu consegue botar o nome, né? Uma pequena frase, um símbolo que faça sentido para que o teu cãozinho use aquela coleira personalizada, e por aí vai. Então, eu coloquei, sei lá, uns 6 ou 7 serviços aqui, agregados a produto, né? Que fazem com que esse ponto físico, ele tenha muito mais tração, muito mais fluxo de pessoas. E eu tô detalhadamente falando isso porque esse é o grande desafio do varejo hoje. Trazer clientes para a loja, fisicamente, né? Os clientes querem ir. 88% dos consumidores estão dizendo, eu tô comprando mais localmente agora. Mas também tem 68% que dizem que preferem comprar online. Preferem, mas não fazem. Porque se fizessem, o varejo brasileiro não seria 85% das vendas físicas, né? Perfeito. Então, quando o consumidor está me dizendo de um lado, eu prefiro comprar online, eu tenho, enquanto varejista, me sentir provocado. Mas por que tu prefere? E aí eu acompanhei pesquisas sobre isso, né? O cara diz, eu prefiro por quê? Porque em muitas vezes está demorado, não está interessante, né? Eu não percebi nada de bacana naquele ponto de venda, era vendedor ruim, a vibe da loja não era boa, eu fiquei em fila no caixa. Então, ele está dizendo que a gente está errando em coisas básicas. Agora eu volto para o início da nossa conversa. Ao passo que, se eu pergunto para ele, esse estudo global perguntou, tá, mas o que tu gosta quando tu vai? Aí ele diz, eu gosto de aprender alguma coisa nova, eu gosto de ir em lojas com um design interessante, que eu me sinta bem, eu gosto de ter um momento bom no dia, eu não quero não encontrar nada, eu gosto de produtos, olha que legal isso, eu gosto de produto exclusivo. Opa, então não precisa ofertar tudo no digital se para ir na loja ele quer ter a descoberta de algo que não é possível descobrir sem ir lá. Então dá para trabalhar coisas, e claro, né, sempre eles citam, né, os consumidores sempre citam, eu vou mais vezes se lá tem um vendedor massa, se tem um cara que gosta de gente, que vibra quando eu chego. Então, voltamos de novo, né, nesse último item, que é uma questão muito básica e essencial do varejo.
que precisa estar na prioridade da liderança. E acredito que tu compre pela internet, tanto quanto eu, tanto quanto a maioria das pessoas hoje, que também é comum. Mas quem nunca recebeu um produto que achou que o tecido não era bem o que ele imaginava, que o tamanho, a proporção não era exatamente aquela. Então, quer dizer, a experiência física ainda dá mais segurança em algum aspecto também, porque eu vou lá, eu escolho, é uma experiência também tátil, né? Eu sei o que eu tô levando, eu já vou com isso para casa, por mais que a entrega hoje seja, né, mais ágil e tudo mais. Então, quer dizer, tem muito da experiência, mas tem também da entrega, né? De eu já saber ali o que eu tô levando para casa. Acho que o número de trocas é muito menor, né? Enfim, não sei se tem alguma estatística sobre isso, mas empiricamente, assim, como experiência de consumidor, né? É isso, a experiência da compra física é essa, né? Agora, ainda que a maioria ainda compre no físico, mas muitos prefiram o digital, como tu trouxeste essa provocação, o empreendedor possivelmente ele quer brigar nas duas, então. Porque eu quero estar onde o povo quer estar, não só onde ele está hoje. Sim. E como é que eu levo toda essa experiência pro WhatsApp, por exemplo, para esses canais? Boa. Eu acrescento uma coisa. Tu falou, ele quer brigar nas duas. Eu acrescento que ele precisa brigar nas duas, sabe? Ele quer e precisa. E por que isso? Bom, os consumidores estão fazendo uma certa vaia para as lojas físicas, dizendo, tá um pouco mais do mesmo, muito tradicional e tal. Eles estão nos dizendo o que a gente tem que fazer. Isso é ótimo. A gente não tem que se ofender com isso no varejo. Dizer, peraí, o que esses caras querem? Não. Eles que dão o que é verdade ou mentira a respeito da nossa marca, né? Ao passo que eles dizem que preferem, mas seguem comprando 85% das vezes, né? 85% das vendas no Brasil são físicas. Nos Estados Unidos é 80%. Sabe? Então, assim, voltei da NRF ouvindo o CEO da Target, presidente do Walmart, dizendo que as nossas vendas físicas representam 85%, 90% do volume de vendas total. O fato é que quem está nos acompanhando aqui pode pensar, poxa, mas na minha loja tá difícil trazer o cara. E aí eu convido para essa reflexão, né? Quais motivos tu tá dando para ele? Porque ele quer ir na tua loja. Contanto que, né? Tu entrega esses motivos. E um dos motivos é a integração do físico com o digital, que é o que tu me perguntou. Quando eu tenho a possibilidade de passar na vida de alguém naturalmente, na jornada de vida de alguém, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo WhatsApp, aí vai depender de onde tu te relaciona com o teu cliente, né? Facebook ainda é muito usado aqui. Eu passo na linguagem certa, né? Com a frequência certa, no horário pertinente, eu tenho motivos, né? Para acreditar que esse cara vai considerar vir até a minha marca. E se eu tô numa segunda de tarde, agora nós vamos integrar os canais, tá? Perfeito. Se eu tô numa segunda de tarde, minha loja tá vazia, né? Vazia daquele jeito que quem passa nem quer entrar de tão chato que tá lá, né? Tão monótono. Varejo é sobre movimento, né? Dinâmico. Quando tá acontecendo alguma coisa lá dentro, as pessoas já, peraí. Então, é comum as lojas estarem vazias segunda de tarde. O que não é comum é as lojas estarem fazendo uma live, né? De dentro da loja, só o ring light tá aceso, tem alguém se movimentando, né? Mostrando as bolsas que tu vende, já vai, pera, o que tá acontecendo aí? Então quem tá passando na frente da loja vai considerar entrar, dar uma olhada pra ver o que tá rolando. Agora, lá no digital, cara, tu vai estar com... Não importa se é 10, se é 100 ou se é 1000 pessoas conectadas à tua live. Tu vai estar com gente que não estaria conectado com a tua marca naquele momento. E eu falo do 100... do 10, 100 mil, porque se tu tem 10, não te desmotiva. São 10 que não estão na tua loja física naquele momento, mas estão olhando os teus produtos. Então faz bem feito essa live com 10, com 2, porque se tu for até o fim com esses caras, tu traz eles pro teu WhatsApp, um próximo contato, e aí tu faz uma avaliação das principais demandas dessas pessoas. Tu pode até agendar um horário para que elas venham, ter um atendimento especial na tua loja, e aí derretam o cartão de crédito, entendeu? Mas tem que ter esse trabalho, perfeito, sabe? Então, claro. Eu entendo assim, eu compreendo os varejistas e vendedores que têm ainda medo da câmera, né? Eu compreendo isso. Mas isso agora é que nem alvará. É necessário para te operar. Perfeito. Tu precisa... E eu incentivo. Tá aqui um cara que tinha pânico de falar em público até a faculdade. Fugia das apresentações. E hoje consigo palestrar por toda parte, né? Exercício, né? Treino, é igual qualquer coisa. Então tem que fazer, repetir. Não se julgar tanto, se permitir fazer. Como atende no contato físico, atender pelo digital. Pois é. Essa experiência é muito interessante e...
o que a gente vai falar muito ainda sobre marketing, né? E, enfim, a gente vai falar muito sobre tudo ainda aqui, sobre NRF e tudo mais, mas me chama a atenção essa relação com a marca, como tu falaste agora, pessoas que não estariam se relacionando com a tua empresa, com a tua marca e estão ali pela live, né? E tá muito presente em tudo que tu trouxeste até agora, né? A questão quando tu falaste, por exemplo, da pet lá nos Estados Unidos, né? Dessa questão da experiência de eu estar com o meu pet, eu tenho pet, eu ando com ele e tal. Consigo imaginar que não, eu me vi muito em todas as cenas, todas, mas também, embora eu não seja o compartilhador, mas a gente tá aqui para falar sobre o comportamento, né? De todas as pessoas. Sim. Esse compartilhamento, essa presença digital aumenta muito com esse engajamento, né? Porque eu quero compartilhar, mesmo que eu mande nos meus grupos do WhatsApp, pros meus amigos próximos, outro vai publicar no Instagram, ou daqui a pouco o Pet tem o Instagram, que também rola ali um relacionamento e tudo mais, a gente grupo brinca muito com isso, o grupo da família. Quer dizer, é super divertido, é uma brincadeira e ao mesmo tempo eu tô colando essa marca em tudo isso, né? O quanto isso pesa, assim, né? Da porta para fora, da minha rede para as redes dos meus clientes, né? Como é que eu construo, assim, esse engajamento também. Fala um pouquinho disso, assim. Claro. E, bom, e para falar disso não dá para não falar da geração Z, né? Esses caras que nasceram entre 97 e 2009, né? Essa galera que veio já chipada, né? Pelas redes sociais. E logo depois deles, os 2010 a 2024, são a geração alfa, que esse sim, né? A internet faz parte da vida deles, não viveram um dia sem internet. Essa turma toda são nativos produtores de conteúdo, faz parte da vida, faz parte do convívio social, né? E, bom, logo aí, a geração Z vai representar logo aí 2027, segundo o Euromonitor, né? Vai representar mais de 50% do potencial de consumo do mundo. Então tem que olhar para esses caras, né? E entender o que eles gostam de fazer. Eles gostam de produzir conteúdo. Então se eles gostam, olha que tempestade perfeita. Eles gostam de produzir conteúdo e vão ser o maior volume de compras logo aí. Eu, enquanto marca, preciso ter mais escala digital. Mas mesmo sem recursos, eu posso dar estímulos na minha loja para que eles produzam conteúdo. E eles são meus nano-influenciadores. Perfeito. Sem cobrar nada, pelo prazer que eles têm de compartilhar aquele momento. Eu vi isso estourado lá em Nova York, 2 anos atrás, uma empresa de sorvete. Eu falo de sorvete porque tem tudo a ver com pequeno negócio, né? Ao invés de fazer o processo de venda de uma forma tradicional, o cara inovou na forma de entregar o sorvete. Então ele não entrega a casquinha na mão do cliente. Ele bolou uma lógica que ele fica com um potinho, o cliente fica com outro potinho, ele joga o sorvete, assim, uma distância de uns 2 metros, ele joga o sorvete e o cliente tem que pegar. Então ele gamificou o ponto de venda, velho. Meu, e quando tu gamifica o ponto de venda, tu dá muitos motivos pra galera produzir conteúdo lá. E o sorvete era ok, eu provei mais um na vida. Só que a experiência, né, dentro do ponto de venda fez com que todo mundo tivesse vontade de filmar. Então era muito comum, tipo, virou um ponto turístico de Nova York, sabe? Tem que ir no Central Park, na Times Square e lá na... Eu não vou experimentar Cat and Ice Cream, o nome da loja. Experimentar a experiência da compra do sorvete. Claro, cara. E uns torcendo pra cair o sorvete, outros torcendo pra pegar. Então, a lógica não era pelo produto, cara. E se tu tem varejo e tu tá focado no produto, tu tá perdendo o repertório pra inovar, pra ser mais criativo. O foco é no que o cliente quer, no que o cliente pode querer, nos testes que tu vai fazer pra tirar sorriso dele. O produto é consequência disso. E muita gente fica tão concentrada no produto que não tem aquela ideia de fazer algo como esse, né? Esse é um produto, na média, que vendia 40% mais caro, tinha uma margem muito melhor, por ter gamificado sem custo nenhum. Essa parte mais legal, né? Não gastou nada para fazer isso, que é uma das etapas da venda, que é a entrega do produto, a entrega do sorvete. É muito legal. Bom, aqui na nossa série sobre NRF, a gente vai falar sobre geração Z, geração Alfa, Zalfa. Zalfa, né? Agora juntaram os dois, né? Porque esse grupo realmente tem muita importância, né? E tudo que vem a reboque, né? A inteligência artificial, tudo que pode ser explorado e que vai ser entregue a partir disso. Então, a gente tem muito assunto legal ainda para tratar por aqui. Eu queria, já encaminhando para o fim dessa nossa conversa, que tu falasse um pouquinho do cerne, assim, do que inspira, do que deve inspirar o empreendedor nesses próximos anos aí, né, dentro do que a gente está falando, que é o varejo e essa relação com o consumidor e tudo mais. Adoro essa pauta, assim. E é bom que fica gravado, depois podem me cobrar, né? Perfeito. Eu acredito realmente, assim, que os sinais estão postos para que a loja física ainda chegue no seu melhor momento.
Então, há pouco tempo atrás, eu ouvia muita gente que pensa varejo e eu discordava dessas pessoas, dizendo, o digital vai matar a loja física, né? E para mim, isso nunca fez sentido, né? Justamente pela essência do varejo. Agora, é claro, que o digital vai atender muito bem quando o cliente quiser economizar tempo, querer conveniência, não querer falar com ninguém, né? A gente tem isso no dia a dia. Ao passo que se tu, enquanto dono de loja, te concentrar em trazer elementos como os que a gente está falando aqui, para que a tua loja física seja desejada, e eu não estou falando de capacidade de investimento necessariamente, né? Esses dias alguém colocou lá em Floripa uma confeitariazinha pequenininha, entre dançando e ganha um doce. Olha só. Cara, 400 mil curtidas em pouquíssimo tempo, um monte de gente copiou agora. Aí o cara que vende suprimentos de informática copiou, o cara que, né? E eu acho super certo copiar coisa boa. Mas esse cara, essa empresa teve a coragem de tentar gerar um motivo novo. O custo disso foi nada, né? Um doce pequenininho e uma plaquinha, né? Impressa em folha A4 dizendo entre muito dançando e ganhando doce. Muito menos que uma campanha, mas engajou tanto no digital quanto no físico de uma forma incrível. Isso vai sustentar essa empresa para sempre? Não. Mas ela tem que ter na cultura agora, cada vez mais encorajado a, às vezes, falhar, né? Porque pode dar errado uma ideia como essa. Fazer mais e mais e mais, porque esse movimento vai fazer com que esse lugar seja desejado, e as pessoas gostam de dedicar um pouco de tempo da sua vida em momentos prazerosos com outras pessoas. A gente está, e aí eu vou sustentar esse cenário da loja física, se talvez ainda vai ter o seu melhor momento, porque se a gente olhar para a nossa sociedade, nós somos pessoas mais solitárias, mais depressivas e mais ansiosas nas últimas décadas. E a gente não pode deixar isso de lado, a gente não pode não olhar para isso, né? Isso não é tão sexy para falar nas pautas de varejo, mas eu olho a sociedade antes de olhar varejo para ter um pouco mais de calibre no que eu penso sobre comportamento de consumo. E, cara, se esses lugares onde as pessoas que estão hiperconectadas digitalmente, mas se sentem só, não tem alguém para cuidar do seu gato, ninguém para confiar, isso está acontecendo no mundo inteiro, bom, se eu sou um ponto de venda, eu posso contribuir para resolver essa treta, né? Aqui em Porto Alegre, o Mercado Brasco faz aqueles eventos ali do Bonfim para que os vizinhos se enxerguem. Perfeito. Então não tem, para eles é motivo de indignação que eu seja vizinho de porta de alguém num prédio, ou mesmo de rua, de portão, e a gente não se conheça, não se fale, não. E essa indignação é muito positiva para o bem da nossa sociedade. Então, por mais varejos como esse, né? E esses lugares estão se dando bem. Então, naturalmente, tendo fluxo, naturalmente as lojas estão cheias, naturalmente. Então, estou trazendo aqui uma visão apoiada em sinais, né, dados e também sinais de que a loja tem muito espaço, tem muito lugar, né? Mas tem que entregar algo melhor. Se eu quero te vender uma cozinha de valor agregado, cara, quem sabe eu coloco um chefe de cozinha ali, para que num sábado de manhã, em vez de eu ficar te falando de característica, que a minha cozinha é melhor, a gaveta é de clique, por aí vai, o cara tá cozinhando para ti e tu tá percebendo as funcionalidades do móvel. Então fica mais fácil te vender uma cozinha de 50% mais investimento do que a minha cozinha mais simples. Mas porque eu tô fazendo meu tema, né? Eu tô te entregando algo mais do que somente te falar que a minha cozinha é melhor. E a sociedade demanda, né? Porque a gente tá mais ansioso e isolado, mas não é por vontade própria e não é consciente. Porque, mais uma vez, juntando, né, o que a gente tá trazendo como exemplos aqui, a questão do pet é muito comum, e aí, mais uma vez, trazendo uma experiência, né, da vivência mesmo, assim, do dia a dia. É muito comum a gente conhecer todos os pets da vizinhança pelo nome e não conhecer os donos dos pets, né? Ou os tutores dos pets. Boa. A gente não conhece os vizinhos, mas a gente sabe o nome dos animais. Então, se eu tiver um espaço onde, enquanto eles têm uma atividade, brincam, eu tô comprando uma coisa pra eles, uma roupa, personalizando, eu vou conversar com essa pessoa também,
né? Quer dizer, eu vou buscar isso também pela socialização. E aí, dentro disso, eu sempre digo que eu descobri o meu bairro passeando, a partir do momento que eu tive pet, que eu descobri o meu bairro. Conheci pessoas e os próprios estabelecimentos comerciais. Porque, como não é um bairro muito residencial, mas tem muito comércio de calçada, como eu digo, né? Tudo, qualquer tipo de serviço ou produto que imaginar tem na redondeza, assim, em estabelecimentos convencionais. Mas eu não frequentava esses lugares. Isso é mais legal. Eu não frequentava. E hoje tem, por exemplo, tem um mercadinho, uma mercearia, que tem presunto, pão, laranja, refrigerante, salgado, mas à noite tem chopp e não dá pra passar na rua porque tá lotado dos vizinhos que antes não se conversavam. Então, quer dizer, eu acho que tem espaço, né, Zorteia, pra oferecer pra essa socialização que as pessoas querem, vendendo. Tem. É isso, esse é um ótimo exemplo. Isso tem tudo a ver com o pequeno negócio, né? E momentos extremos nos ensinaram que a gente consegue fazer isso bem. Pandemia, enchente, né? A turma se ajudou, né? A turma e a sociedade reconhece isso nesses negócios, que estenderam a mão para a população, sabe? Que estavam ali. Então, de coisas muito tristes, a gente fica com um legado potente, né? Para que esses negócios agora não percam mais essas pessoas. Sigam ajudando num contexto agora mais, né, gostoso, né? Que possam promover esse encontro que tu pode ter com as pessoas do teu bairro. E o varejo é um ponto de encontro. E tem ciclos também. Lembra das barbearias... agora teve esse estouro, né? De voltar a ser uma coisa, um ponto de as pessoas ficarem mais tempo, ver futebol, tomar um chopp, né? Associa com outros negócios, um café. E, mas os anos 50 também. Era para ir ler o jornal, era para ir se encontrar, falar de notícia, ouvir um rádio. Então, olha para trás também, para ver, tá sem ideia? Dá uma olhada no que funcionou lá atrás. Porque os nossos comportamentos também são cíclicos, né? Meio perfeito. De volta para o futuro, entregando aqui minha geração. Mas, enfim, os mais jovens... Era uma máquina do tempo que tu ia pro passado ou pro futuro, né? Um filme, uma trilogia que eu curti muito. Geração os alfa. É isso aí. Back to the Future, pros jovens, né? Mas eu acredito num varejo que também considera... tendências, mas que ele dá uma olhada para trás, vê o que funcionou e se inspira, assim como as barbearias fizeram, e se tornaram um lugar de prestígio, um lugar gostoso, que dá vontade de ir, tu agenda um horário, tu é bem cuidado, né? E resenha sobre assuntos que os homens gostam de resenhar. Então, o que as pessoas gostam, né? Que envolve o universo do teu produto, mas não precisa ser o teu produto. Que envolve o universo do teu produto, sabe? Se tu vende flores, será que é jardinagem? Quais as pautas de jardinagem tu tá falando? Então, tem que ampliar um pouco mais as possibilidades junto ao teu público para ter a grande ideia. Porque senão vai ser mais difícil dela vir, né? Zorteia, é muita coisa pra gente falar e é interessante porque a gente acaba falando de sociedade, a gente acaba olhando pra nossa rotina, pra nossa vida, trazendo a nossa experiência também enquanto consumidor, todo o teu conhecimento, né, de varejo. Então, eu vou parar por aqui porque a gente tem uma série inteira ainda pra falar sobre todas essas questões. Vamos fazer a série toda. Exato, mas eu agradeço pela tua presença, por todos os insights que trouxeste e vamos para mais algumas ainda, né? Boa, Pedro. Muito prazer estar aqui contigo, né? Com a turma da Padrinho aqui mais uma vez, no nosso plano de voo, e acredito muito que essa turma vai curtir essa série. Quem sabe, talvez não é o insight que a gente traz aqui, mas o insight que eles geram a partir do que estão ouvindo a gente falar, né? Vendo. Então, essa turma, eu acredito que passando com a gente por toda essa série, vai ampliar muito o repertório e vai ter condições de, quem sabe, com pouco investimento, chamar muita atenção do cliente, ter mais clientes na sua loja e ainda... nos próximos anos, transformar isso tudo em boa venda, boa lucratividade e felicidade dentro do ponto de venda, que para mim é algo que tem que ser colocado também nos indicadores. É verdade. Bom, a gente agradece também a você que ficou com a gente até agora e acompanhe toda essa temporada do Plano de Voo, falando muito sobre NRF, sobre tudo relacionado a varejo e tendências nesse setor. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e edição de Bruna Gonçalves, da Padrinho Conteúdo. Eu sou o Pedro Pereira e até o próximo Plano de Voo.